Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês como foi o meu primeiro semestre estudando arquitetura e urbanismo e vou responder também algumas dúvidas que vocês têm em relação ao curso. Eu vou falar sobre os materiais, sobre o que a gente aprende, vou falar até minhas notas pra vocês terem uma visão geral do curso, pra quem tem interesse em fazer arquitetura ou só curiosidade mesmo. Bom, vamos lá então contextualizar vocês. Eu fui aprovada em 2019, eu tava no terceirão, na Universidade Estadual de Maringá, que é a pública aqui da minha cidade. As minhas aulas iam começar em março de 2020, mas foi em março também que começou a quarentena aqui no Brasil, então eu nunca cheguei a ter aula presencial. As minhas aulas foram completamente remotas, nunca pisei na universidade como caloura, mas demorou também um pouquinho para a universidade se articular para as aulas começarem, e elas só começaram em agosto. Outra coisa importante também é que por conta aí desse estado de exceção, o centro acadêmico do meu curso se mobilizou, conversou com os professores e eles entraram num acordo que não seriam todas as disciplinas ofertadas. No caso do primeiro ano, das 11 disciplinas que a gente teria nesse primeiro semestre, a gente só teve 7 que foram ofertadas, mas a gente também não tinha obrigação de fazer elas. Quem não quisesse fazer as disciplinas podia trancar em qualquer momento, que não seria prejudicado, as disciplinas vão ter que ser ofertadas depois de qualquer forma. No meu caso, eu fiz todas as 7 disciplinas que foram ofertadas, então eu vou falar pra vocês aí como foi essa experiência. No geral, eu acho que o primeiro ano de arquitetura, ele é muito encantador, porque ele é diferente dos outros cursos. No nosso caso, a gente tem muita matéria do departamento de arquitetura. Então, desde o começo, a gente tem muito contato com a profissão e com o curso, sabe? De fato. Por exemplo, odontologia, que o primeiro ano é basicamente com disciplina de, sei lá, química e biologia. A arquitetura é o contrário, a gente tem muita disciplina do próprio departamento, então a gente tem muito contato com arquitetura, e acho que é isso que faz o primeiro ano ser meio, sabe, assim, encantador. Eu não posso falar muito o que os meus colegas acharam, até porque eu não encontrei com nenhum colega. Gente, eu não fiz amigos novos, assim, eu só conhecia... Eu tinha umas amigas, né, que passaram junto comigo, mas fora isso, não pude conhecer gente nova, sabe? Porque foi tudo remoto e a galera era tímida, eu também, ninguém ligava a câmera durante as aulas. Então, tipo, eu não posso falar por todo mundo, tô falando mais por mim, pelo menos eu achei bem encantador, digamos assim, porque a gente entra em contato com muitas reflexões legais e muitos assuntos legais logo de cara. Vou falar então um pouquinho de cada disciplina separadamente para vocês conhecerem melhor. Eu tive Introdução à Arquitetura e Urbanismo, Teoria da Arquitetura e do Urbanismo, Estudos da Cidade, Arte e Arquitetura, Matemática, que é a única matéria que não é do departamento, Meios de Expressão e Projeto Arquitetônico 1. Vamos lá, eu vou falar então de Teoria da Arquitetura e de Arte e Arquitetura junto, porque foi o mesmo professor que ofertou essas matérias e foram matérias bem parecidas. Eu não sei se eu posso falar isso, mas talvez às vezes o professor, as aulas eram muito parecidas e às vezes o professor, não sei se ele se confundia nas matérias, mas basicamente a gente aprende sobre arquitetura e sobre arte desde a antiguidade até os dias atuais, sabe? A gente vai passando os períodos e vai aprendendo várias coisas. As aulas não foram tão interessantes quanto eu gostaria, na verdade elas não me prendiam muito nesse caso, mas não deixa de ser um conteúdo bacana. Foram aulas que foram ofertadas, que eu fiz até o fim. A avaliação que a gente teve nessas aulas foram trabalhos escritos como se fosse um mini artigo, sabe, de 5, 7 páginas, que a gente tinha que falar sobre um assunto. O professor deu o tema, a gente tinha que escrever sobre aquilo. E assim, normas da BNT, sabe? Começo, meio, fim, com fontes bibliográficas, esse tipo de coisa. Igual na universidade vocês já devem imaginar, tem que fazer uns trabalhos formais, sabe? Então foi esse modo de avaliação dessas duas matérias. Trabalho escrito, e foi o único modo de avaliação, mas vai muito de professor para professor, obviamente. Introdução à Arquitetura foi uma matéria completamente teórica também. A professora era mais organizada e mais acessível,
Então, a gente teve vários jeitos de avaliação e a gente passou por muita coisa. A gente estudou arquitetura desde a antiguidade até, assim, dias atuais, contemporâneos. A gente estudou vários arquitetos e várias construções muito bacanas. Foi uma matéria muito legal, porque a gente, de fato, estudou arquitetura, né? E o modo de avaliação, então, foram desenhos. Tipo assim, cada aula a gente estudava um arquiteto, um ou dois arquitetos. O primeiro modo de avaliação, então, foi escolher uma obra desses arquitetos e desenhar. Técnica livre, não seria necessariamente... O foco não era necessariamente a técnica, mas era você entender o desenho, esse tipo de coisa. Então, esse foi o primeiro modo de avaliação, desenho sobre o arquiteto, sobre a obra do arquiteto estudado. E depois a gente também fez um seminário, era em dupla, né? Cada dupla, então, fez sobre um arquiteto. E a gente estudou, então, muita coisa, porque... Os arquitetos que não foram estudados em sala com a professora lecionando foram apresentados nesses seminários que foram muito bem feitos. Gente, a minha turma foi muito dedicada, os trabalhos estavam assim, altíssimo nível, a gente aprendeu muita coisa com as apresentações dos alunos. Eu, pelo menos, eu achei tudo muito legal. Estudos da cidade, que também foi essa mesma professora que ofertou, então super organizada. É como se fosse introdução ao urbanismo. O curso chama Arquitetura e Urbanismo, então obviamente o urbanismo não fica de fora. A gente aprende esses conceitos urbanísticos da cidade, várias reflexões também sobre a cidade. E os modos de avaliação foram resumos de artigos e documentários. E outro seminário, a professora pegou um livro, escaneou pra gente esse livro. E cada grupo, então, ficava com um capítulo e tinha que fazer um seminário sobre esse capítulo. Matemática, que é a única disciplina que não era do departamento, é cálculo. Cálculo integral, cálculo diferencial, integral 1, é matemática. No caso tem outro nome, eu acredito que seja para diferenciar o cálculo da engenharia de outra coisa, então é separado, tem outro nome, é outra disciplina, mas a gente aprende as mesmas coisas. A professora também era super organizada e acessível, a gente teve 3 provas, que tipo assim, a professora colocava a prova meio-dia, por exemplo, e tinha até meia-noite para entregar. Foram 3 provas, uma sobre limites, outra sobre derivadas e outra sobre integral. Então, realmente é um conteúdo de cálculo. Meios de expressão é a matéria mais prática que a gente teve. Na verdade, ela é, assim, completamente prática, porque a gente aprende técnicas de desenho. Funcionava da seguinte maneira. De manhã, a gente tinha uma aula com a turma toda. Eram 2 professoras, então as 2 professoras davam aulas juntas para a turma inteira. E elas passavam a teoria pra gente do que a gente teria que fazer. Então, em cada aula, a gente aprendia alguma técnica de desenho. A gente aprendia sobre materiais, perspectiva, que mais? A gente tinha que fazer desenho de observação, desenho no lugar, assim, na rua, sabe? Um dos trabalhos foi desenhar a rua da sua casa. A gente aprendeu também a fazer planta humanizada, aprendeu sobre achura, molho, que é, no caso, fazer vegetação, fazer calunga, que é a escala humana. A gente aprendeu, então, técnicas de desenho. De manhã a gente tinha essa aula teórica e à tarde eram 4 turmas, né, que era uma turma na terça tarde e outra turma na quarta tarde, separado com as 2 professoras, então eram 4 turmas, para colocar essa teoria em prática, para fazer o exercício que as professoras propunham. E o modo de avaliação, então, era que toda semana a gente tinha que entregar esses desenhos que as professoras passavam, e foi essa avaliação. Cada desenho tinha a sua própria nota e depois fazia uma média disso tudo. Então eu entreguei, tipo, muitos desenhos. Eu nem sei dizer quantos desenhos eu entreguei, porque era um desenho por semana. E, aliás, às vezes era mais de um desenho por semana, então foram vários desenhos mesmo. Nada impossível de fazer, como eu disse, a gente teve menos disciplinas que normalmente teria, então a gente tinha mais tempo pra se dedicar a esse tipo de coisa, sabe? Em relação aos materiais, que eu acho que vai ser uma dúvida importante que vocês devem ter, como vocês podem perceber, não sei se tá tão claro aqui, mas eu tenho muita coisa, então a maioria das coisas que as professoras pediam eu já tinha. No começo, elas começaram com materiais básicos, que era sulfite e grafite, assim, lápis grafite, lapiseira ou lápis, tanto faz. A partir das aulas, então, que elas pediam coisas mais incomuns, mas a condição para o ensino remoto era que nada inacessível. A gente tá no meio de uma pandemia, não queria que ninguém se
ninguém, assim, corresse nenhum perigo pra comprar nenhum material, mas a gente precisou comprar uma coisa ou outra, até porque durante o curso a gente vai precisar desse tipo de material. Então a gente usou sulfite, canson, papel canson, sulfurizê, grafite, caneta nanquim e caneta hidrocor, sabe? Tipo Magic Color. Não me lembro de outro material. Ah, lápis de cor também. A gente aprendeu várias técnicas, como vocês devem imaginar. E então demandava esses materiais, mas a gente tinha tempo pra comprar, as professoras avisavam com antecedência. E, bom, no meu caso deu tudo certo. Eu não sei de casos que deram errado, porque vocês já devem imaginar, eu não conversei com ninguém. Indo agora então para a última disciplina que falta e a que mais foi modificada por conta do ensino remoto, que é Projeto Arquitetônico 1. Gente, meu pai foi meu professor. Eu não sei se eu falei isso nesse vídeo, mas a minha irmã é minha veterana, meu pai é meu professor e a minha mãe será minha professora. A minha mãe só não foi minha professora logo no primeiro semestre porque a disciplina que ela dava era completamente prática e não foi ofertada. Senão eu seria aluna dos meus pais logo de cara. Ainda vou ser, mas ainda não fui. Bom, vamos lá. Em um momento normal, se a gente estivesse tendo aula presencial, em projeto a gente projetaria! Uau, que surpresa! Porém, para projetar você precisa saber fazer desenho técnico, mexer em programas e fazer maquete, esse tipo de coisa. A gente não teve essas aulas, então os professores adaptaram essa disciplina para um jeito remoto, que foi estudo de correlato. Então a gente estudou arquitetos e construções importantes, a gente estudou muito modernismo e influência do modernismo no Brasil. Assim, foi provavelmente uma das minhas disciplinas favoritas, se não a favorita, que a gente estudou muita coisa legal, a gente realmente estudou arquitetura, sabe? Os grandes mestres da arquitetura. O modo de avaliação, então, foram 2 seminários. O primeiro seminário teve o tema de casas modernistas, dos 4 mestres modernistas, que eram Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe e Álvaro Aalto. A minha dupla ficou com o Álvaro Aalto, a gente falou sobre a Vila Maireia. E o segundo seminário, então, foram casas brasileiras que têm influência desses modernistas. E a minha dupla ficou também com Casa das Canoas, do Oscar Niemeyer. Foi muito legal fazer isso. Inclusive, a minha dupla é uma amiga minha do ensino médio, a gente já se conhecia, já se dava bem, o que foi ótimo. E eu gostei muito desse trabalho, essa disciplina foi bem legal, apesar de não ter sido ofertada do jeito que seria normalmente. Eu gostei dessa adaptação, achei que foi importante a gente primeiro ter um contato com esses arquitetos, ao invés de logo de cara projetar coisas, sabe? Obviamente a gente estudaria antes de projetar, óbvio, né? Não tem cabimento colocar a gente pra projetar sem saber o mínimo, mas a gente estudou mais a fundo coisas que geralmente não seriam tão a fundo assim, e eu gostei bastante disso. O que falta eu falar então? Acho que das notas que eu tinha dito que eu falaria pra vocês. Mas, gente, eu não quero que vocês levem isso como parâmetro pra vida de vocês. Vou falar pela milésima vez. Foi um momento de exceção, as matérias foram adaptadas para esse momento de exceção. Eu tive menos matérias, isso significa que eu tive mais tempo, então, para me dedicar a isso. O modo de avaliação foi completamente diferente, os professores também estavam mais bonzinhos, porque eles entendem que uma pandemia é tudo complicado. Então as minhas notas foram muito boas. Tipo assim, a minha pior nota, que no caso tá longe de ser uma nota ruim, foi 90. 90. Eu preciso falar uma coisa também. Não foi nada emocionante ganhar esse monte de nota boa, porque eu não conversei com ninguém, eu não vi o professor cara a cara, eu não recebi a prova de volta pra falar caramba, arrasei, olha essa questão e tal. Não tive feedback, eu só recebi uma nota e foi bem vago, mas as notas foram boas, o que é bom, mas não foi nada emocionante. O EAD tirou, assim, todo o barato que eu teria se eu tivesse recebido essas notas presencialmente. Introdução à Arquitetura, 99. Teoria da Arquitetura, 95. Estudos da Cidade, 100. Arte e Arquitetura, 90. Matemática, 91. Meios de Expressão, 93. Projeto Arquitetônico 1, 100. Gente, não levem isso como parâmetro, eu acho que vocês são curiosos também, tudo bem, eu não me importo de falar essas notas, aliás, são todas boas, mas não levem isso como parâmetro pra vida de vocês, estado de exceção, eu já falei várias vezes isso. Agora, então, eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, e tem muitas perguntas muito legais.
Caso eu não tenha falado alguma coisa durante o vídeo, eu vou responder tudo agora, obviamente. Vamos lá, então. Tem grupos de pesquisa? Se sim, como funciona? Consegue bolsa por ele? Eu estava esperando essa pergunta porque sim, existem grupos de pesquisa e eu já participo de um. Para você participar de um grupo de pesquisa, então você precisa ir atrás de um professor que você se identifique, que estude alguma coisa, que você tenha interesse, que você vai se dar bem, que você acredite que seja um bom orientador para sua pesquisa. E é sempre bom vocês procurarem por PIC ou PIBIC. PIC significa Projeto de Iniciação Científica, o PIBIC é o Projeto de Iniciação Científica com bolsa, então sim, você tem bolsa, depende aí da disponibilidade do seu orientador, se ele tem bolsa ou não para ofertar. Mas eu tô dizendo pra vocês procurarem por esses porque eles têm valor no seu currículo. Eles vão valer algo no seu currículo. Assim, eu não sei se em toda universidade isso é uma regra, mas pelo menos na UEM é bom vocês procurarem então por PIC e PIBIC, porque eles vão ter valor aí no seu currículo. O que eu faço parte, a minha mãe é orientadora, aliás, é a coordenadora do projeto de pesquisa, então eu tive essa facilidade aí, porque a minha mãe coordena, então, sabe, foi mais fácil pra mim entrar em contato com a professora pra eu fazer parte do grupo, digamos assim, mas normalmente, então, é o aluno, aliás, normalmente não, é sempre o aluno que vai atrás do professor, conversa com ele, vocês combinam, você tem... Gente, eu tô falando de cabeça, mas assim, você tem 1 ano pra fazer sua pesquisa, depois você tem que apresentar ela no EAIC. Existem sim e tem bolsa, é só você ir atrás, conversar com um professor. Tem muitas matérias? Mano, o primeiro ano de arquitetura é o que mais tem matéria. Gente, eu teria 11 disciplinas só no primeiro semestre. O segundo, juntando com os 2 semestres, eu ia ter sei lá quantas disciplinas, eu ia ter muitas disciplinas. Eu só não tive todas elas porque pandemia, estado de exceção, não foram todas ofertadas. Mas o primeiro ano de arquitetura tem muita matéria. Se você já teve, como são as aulas com foco maior nos desenhos? Eu falei um pouquinho, mas eu não falei exatamente do momento da prática. Gente, o momento da prática, a professora tá lá pra te orientar e dar a assessoria necessária. Você tira dúvida com ela, ou com ele, né? No meu caso era uma mulher, mas... Você tira dúvida ali com o professor, ele tá disposto pra te tirar... Sabe? É normal, gente. Você vai fazendo e vai assessorando lá, tirando suas dúvidas. Ah, essa pergunta aqui é interessante. Precisa saber sobre técnicas básicas de desenho pro curso ou aprendemos tudo? Aprendemos tudo. Como eu falei, em meios de expressão a gente aprendeu sobre materiais, então tipos diferentes de grafite, lápis de cor, canetinha hidrocor, aquarela. A gente aprende tudo nessa disciplina aí que é meios de expressão, que é um desenho não arquitetônico, digamos assim, um desenho pra vida. A gente aprende perspectiva, a gente aprende tudo. Assim, desenho, gente, técnica e treino. Quem faz um desenho por intuição, eu mesma fazia muito desenho por intuição, talvez assim se assuste um pouco, porque desenho a gente vai seguir regras pra desenhar, sabe? E a gente aprende essas regras, então você não precisa ter uma base, você pode aprender do zero. Óbvio que ter uma base é ótimo, como qualquer coisa na sua vida, se você já tiver uma base, vai ser ótimo pra você, mas não é um requisito básico, não é necessário. Poderia falar sobre o vestibular? Se no que você fez tinha a prova de desenho, como foi? Eu tenho um vídeo falando sobre a minha aprovação, eu falei bastante sobre o vestibular lá, mas o que eu fiz não tinha prova de desenho. Inclusive, eu acredito que a prova de desenho esteja entrando em desuso. Eu sei que a USP não tem mais prova de desenho, porque eles cobravam... Gente, eles cobravam materiais absurdos, chegava a custar R$400 pra você fazer uma prova de desenho. Eu sei que a UEL ainda tem prova específica de desenho, mas a UEM não teve. A única coisa que eu tive foi prova específica de matemática e de artes, mas era prova normal, conteudista, vestibular, questão fechada, nada de desenho. Você acha que pra quem não gosta de matemática vai ser um curso difícil? Não, todo mundo dá um jeitinho, gente. Matemática não vai atrapalhar a sua vida acadêmica de um jeito absurdo. Talvez você tenha uma dificuldade, fica ali de DP, mas todo mundo consegue passar. Assim, quem sou eu pra falar isso? Mas acho que as pessoas não deixam de se formar por conta disso. Matemática pode ser sim uma dificuldade, pra mim pelo menos. Eu ainda vou ter outras matérias com matemática, eu vou ter muita matéria de civil, sabe? Engenharia civil, que eu vou precisar calcular várias coisas e eu não sou lá grande fã da matemática, eu tenho um pouco de dificuldade, mas
todo mundo dá um jeito, não vai ser horrível, a gente consegue passar nisso junto. A gente tem os amigos, monitoria, conversar com o professor, dá um jeito, passa, a matemática não vai te deixar pra trás. Vocês têm muitas provas teóricas ou é mais trabalho, essas coisas? Agora eu vou falar então com o conhecimento que eu vejo da minha irmã. Experiência da minha irmã, não minha necessariamente, porque eu só tive um único semestre. Mas, gente, arquitetura é trabalho, completamente trabalho. A gente tem muita matéria de arquitetura, né, do departamento de arquitetura, e é tudo trabalho, desenho, maquete, projeto, sempre vai ser trabalho. Geralmente, as matérias que são provas são as de outro departamento, tipo matemática, ou as do departamento de engenharia civil, que geralmente é prova, mas maioria, trabalho, assim, dias e noites sem dormir pra ficar fazendo trabalho. Eu sei que será uma realidade. Vocês estudam sobre arquitetura minimalista, clássica, moderna e barroca, por exemplo? Ou como decorar casas, apartamentos e como criar o design? Amo muito arquitetura. Sim, a gente estuda todos os movimentos e escolas arquitetônicas aí durante a história, né? Eu citei algumas matérias que a gente estuda isso, que é tipo introdução, teoria, projeto, a gente vai se aprofundando cada vez mais, né? Mas eu acho que em nenhum momento o foco vai ser como decorar casas e apartamentos. Obviamente, a gente tem disciplina de design de interiores, a gente aprende a fazer composição, esse tipo de coisa, mas a arquitetura é muito mais abrangente que isso, sabe? Vai muito além disso e geralmente não é a visão que os professores querem passar pra gente, sabe? Que a arquitetura é decorar coisas. Então acho que a gente não vai ter muito esse foco, mas a gente aprende esse tipo de coisa, obviamente. Até porque é um ramo que as pessoas podem seguir. Gente, espero que tenha sido esclarecedor, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa que não tenha ficado clara, qualquer dúvida que eu não tenha respondido, me perguntem aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Me sigam lá no Instagram pra ter mais informações sobre esse tipo de coisa, que eu posto meu dia a dia lá, mostro meus trabalhos. Então não se esqueçam de deixar seu like, de se inscrever aí no canal. E até o próximo vídeo, gente. Beijo!